Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer menção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, seu capítulo de número 39. Livro de Gênesis, amém? Primeiro livro da Bíblia, seu capítulo de número 39. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por este momento, por estarmos reunidos aqui na tua casa, Pai, para louvar, agradecer, bendizer o teu santo nome, para louvarmos a Ti, para rendermos o nosso coração diante da Tua presença e oferecermos um culto racional a Ti. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, entregar tudo o que temos a Ti nesta noite. Que o Senhor venha receber o nosso louvor, o nosso clamor, a nossa petição, o nosso coração quebrantado diante da Tua presença. É para isso, Senhor, é por isso que nos encontramos aqui. É para Te adorar e para bendizer ao Teu santo nome. Te agradeço pela vida de cada irmão que aqui está, pelos Teus livramentos e pela Tua misericórdia. Obrigada porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se acertar. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, livro de Gênesis, capítulo de número 39, sobre o jovem José, né? Capítulos que antecedem esse de número 39 vão contar a trajetória de José desde que ele era mais jovenzinho, que ele começou a sonhar, que ele ganhou a túnica, e ali os seus irmãos não entendiam, né, o que José tinha ali, o propósito dele, o propósito que o Senhor tinha para ele, e ali tudo cooperou para que cada dia mais o Senhor fosse cumprindo aquilo que ele tinha para a vida de José, porque o Senhor, ele tem plano para mim e para a tua vida, mesmo quando pareça que está tudo contrário, tudo saindo do caminho, mesmo que pareça que não vai acontecer, pode ter certeza que o Senhor, ele vai cumprir, porque a palavra do Senhor fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então aqueles que amam ao Senhor e creem, confiam na promessa que ele fez, podem ter certeza que o Senhor, ele está cuidando. E aí aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele vai parar na casa de um capitão da guarda de Faraó, que se chama Potifar, que era um homem egípcio. Então ali este homem comprou ele das mãos dos ismaelitas que estavam passando ali na caravana, né? E ali José vai parar na casa deste homem para servir. Ali ele vai para servi-lo, porém a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor estava com José. O Senhor, ele tinha planos para José. E a palavra do Senhor vai nos dizer que tudo que José fazia, o Senhor prosperava na mão dele. Ou seja, o segredo para nós conseguirmos fazer as coisas, para que as coisas se concretizem, é o Senhor estar à frente de tudo. É nós colocarmos o Senhor acima de todas as coisas, mesmo quando a circunstância parecer que não é favorável. É deixar o Senhor no controle, é deixar o Senhor no lugar que Ele deve estar, como o Deus das nossas vidas, o Deus que tudo pode fazer por nós.
E aqui a palavra do Senhor vai dizer que José achou graça aos olhos do seu chefe, de Potifar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem confiou, porque ele via que tudo que José colocava a mão prosperava, mas era porque o Senhor estava sobre a vida de José. E ali ele coloca tudo que ele tem nas mãos de José, e ali ele vê prosperando. E a palavra do Senhor vai dizer que ele não sabia de nada do que ele tinha, a não ser do pão que ele comia. E isso estava acontecendo na vida de José, porque o Senhor estava com ele. Aleluia, glórias a Deus. Mesmo que mais à frente nós possamos ver que a mulher de Potifar, ela criou um certo interesse por José, porque a palavra vai nos dizer que ele era formoso de parecer e formoso à vista. E ali acabou acontecendo aquela emboscada, e ali José ele foi preso, mas ainda era o propósito do Senhor. O Senhor, Ele tem propósito para mim e para a tua vida. Então o segredo para nós conseguirmos, aleluia, prosperar, independente se seja na área financeira, na área familiar, independente de qual área seja, é estar com o Senhor à frente de todas as coisas. Porque com o Senhor nós conseguimos. Se for pela força das nossas mãos, muitas vezes a gente pode lutar pelos nossos esforços e se decepcionar. Mas quando a gente faz a nossa parte, coloca o Senhor à frente de todas as coisas, Ele nos honra. Ele honra a promessa que Ele tem para mim e para a tua vida. Aleluia. Assim como o Senhor aqui neste momento Ele honrou a vida de José ali na casa de Potifar. Depois ele foi parar numa situação ali na prisão, né, por conta da situação que teve ali com a mulher de Potifar. José, eu creio que no coração dele não queria estar ali, mas ainda era propósito do Senhor. Então, seja liderando, seja governando, ou seja na prisão, e o Senhor Ele esteja à frente das nossas vidas. Porque se o Senhor tiver, aí sim nós conseguiremos suportar o que vier, até que a promessa se cumpra. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.